Olá, queridos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Que bom estar com você de volta nesses minutos com Deus. Eu me chamo Bárbara, faço parte da missão Tocando o Céu. E vamos dando continuidade ao nosso estudo de Gênesis, que está uma maravilha. Mas eu desejo que nessa manhã você receba a força de Deus, a graça de Deus, que o seu dia seja altamente abençoado, maravilhoso. Eu convido a você colocar a mão no seu coração nessa manhã e profetizar que sobre a sua vida, que sobre a sua casa, que sobre a sua família, existe aí o preservar de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, o zelo de Deus. Amém? E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa manhã. Eu queria dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis, nesse momento falando de um episódio que aconteceu no capítulo 20. Gente, é um episódio maravilhoso que vem falar sobre o preservar de Deus, sobre o cuidado de Deus, mesmo quando a gente manifesta, a nossa humanidade, mesmo quando a gente manifesta aí o que há de pior em nós. Depois eu convido você com calma a pegar Gênesis 20, mas eu queria resumir para você o que aconteceu. A palavra vem nos contar que Abraão e Sara estavam peregrinando e eles passaram pela cidade de Gerar. Nessa cidade de Gerar havia um rei muito poderoso chamado Abimeleque. Abraão ficou com medo, porque eles eram peregrinos naquela cidade, então ele ficou com muito medo porque ele não sabia o que podia acontecer e ele ficou com medo até das pessoas o matarem porque Sara era sua esposa. E ali ele faz um acordo com Sara. Ele diz a Sara que conte para todo mundo, que ao invés de dizer para todo mundo que ela é sua esposa, que diga que é sua irmã. Pois bem, eu quero abrir um parênteses aqui. Sara era irmã de Abraão. Olha o que o nosso estudo vem dizer, galera. Abraão e Sara têm o mesmo pai biológico, mas não a mesma mãe. Enfim, dando continuidade, ele faz essa proposta para Sara. E aí Sara começa a contar para todo mundo que é sua irmã. Mas Bárbara, ele estava pedindo para Sara mentir? Não, mas ele pediu para Sara omitir uma informação. E essa omissão causou toda uma bagunça na história. Por quê? A história continua dizendo que quando Abimeleque viu Sara, se encantou por Sara e tomou Sara para levar para o palácio real. E aí que começa toda a confusão. Por quê? Quando o rei toma Sara, a palavra vem nos dizer, quando o rei toma, é naquele propósito de tomar como esposa, de manter relação sexual, com a mulher, e isso, se acontecesse na história, seria considerado adultério. E é por isso que Deus intervém, na história. Mas poxa, Bárbara, mas Abraão e Sara eram irmãos e isso era permitido por lei? Vamos voltar lá ao nosso estudo, galera. Vamos lá. Proibições contra os casamentos entre parentes próximos não surgiram até que o Torá fosse dada a Israel. Então, galera, naquela época era permitido irmãos, ainda mais eles que não eram da mesma mãe, poderem se casar, tá? Mas o problema maior era que se eles continuassem com essa omissão de informação, poderia na história adentrar um pecado sobre o adultério. E naquela época era uma falta muito grave. Lembrando que o nosso estudo vem dizer assim: o tão grande pecado. O adultério era amplamente reconhecido como uma grave injustiça no Antigo Oriente Próximo, como era também em Israel. Enfim, Deus olha para toda essa bagunça, para todo esse cenário, vê Abraão desesperado, se acovardando sobre essa situação, colocando Sara numa situação delicada, e ali Deus decide intervir. Deus se revela em sonho para Abimeleque, alertando a ele que não tocasse em Sara e revelando a Abimeleque a grande verdade. Enfim, Abimeleque vai tomar satisfação com Abraão, mas estava aí a oportunidade dele reconhecer o seu erro e ele não reconhece. Ele até pede desculpa, mas ele não sabe reconhecer o erro. E o que a gente tem que tomar, como algo para a nossa vida essa situação? A gente vê nessa situação a intervenção de Deus. Nós vemos aí uma fraqueza de Abraão,
por mais que ele fosse o pai da fé, porque ele foi considerado na Bíblia o pai da fé, ele era humano como nós, estava sujeito à falha como nós. Mas nós vemos aí a misericórdia de Deus, porque se Deus não intervém naquele momento, poderia acontecer uma tragédia. Poderia ali acontecer o não cumprimento da promessa de Deus, porque se vocês recordarem, um pouquinho antes, o anjo já havia aparecido a Sara e Abraão e já tinha revelado que eles teriam um filho. E aí você imagina, Sara se relacionando com o rei, engravidando, e talvez a promessa de Deus estaria ali paralisada. Mas quantas das vezes acontece conosco, não é verdade? Quantas das vezes Deus tem um propósito para com a nossa vida, Deus tem uma promessa para a nossa vida, mas a gente num ato desesperador, numa situação que a gente se encontra sem saída, a gente acaba tomando algumas decisões sem antes consultar a Deus, sem antes confiar em Deus, e aí acontece toda uma situação complicada. E muitas das vezes isso inibe até mesmo o cumprimento da promessa, ou até tarda, a promessa na nossa vida. Mas que a gente possa olhar, a exemplo de Abraão, a exemplo de Sara, e não fazer igual. Numa situação onde a gente está ali, numa situação de opressão, que a gente possa buscar o Senhor, que a gente possa buscar a orientação de Deus, mas que acima de tudo, a gente possa confiar em Deus. Lembrando que a mentira é pecado, mas a omissão também é pecado. E quando Abraão omite, Abraão coloca Sara numa situação delicada, mas também coloca também Abimeleque numa situação delicada também, porque também faz com que ele quase entre no pecado. Quantas das vezes as nossas omissões, as nossas mentiras, as nossas fraquezas faz levar o outro à queda também. Então que a gente possa realmente olhar para o alto e pedir ao Espírito Santo que todos os dias nos dê sabedoria para vivermos nessa terra. Fica com Deus, um forte abraço para você e até breve no próximo estudo, galera. Tchau, tchau!